Há um tempo aí no teu coração ainda para abrirmos a palavra de Deus, sim ou não? Mateus capítulo 13. Hoje pela manhã, quem lembra sobre que pai nós falamos? Quem? Falamos sobre Jairo, né? Quero aqui, né, antes de qualquer coisa, parabenizar todos os pais por esse dia tão especial. Você que não tem pai, né, perdeu seu pai, e provavelmente essa data nem sempre seja uma data feliz, porque as memórias de despedida vêm, que essas lembranças, que essas memórias te sirvam de consolo, né, conforte o teu coração, e que também você consiga celebrar conosco essa data. Eu gostaria então de falar com vocês essa noite a respeito do Pai de Jesus Cristo. É óbvio que Jesus diz que Deus é o seu Pai. No Evangelho de João, inclusive, ele o tempo todo diz que o Pai me enviou, o Pai me enviou. Ele se dirige a Deus como Pai. Mas quando Jesus se encarna, e se encarna na totalidade de sua humanidade, porque Jesus não era um fantasma andando pela Palestina, né? Ele não tinha só aparência humana, ele era humano. Dizer que Jesus era só aparentemente humano, isso é uma heresia antiga da igreja cristã, que exigiu, inclusive, concílios para corrigi-la. A perspectiva que temos é que Jesus é homem e Deus. 100% homem, 100% divino. Essa é a nossa fé. É nisso que acreditamos. Entre tantas coisas que nós acreditamos, a Trindade, o reino, a ideia de que Jesus é humano, que Jesus se fez carne, e em sua humanidade é divino, e em sua divindade é humano, isso é fundamental da nossa fé. Tirar isso da fé, inclusive, é um problema sério. Nas epístolas joaninas, na primeira epístola, na segunda epístola, o autor faz uma dura crítica a alguns grupos que estavam afirmando que Jesus não era realmente humano. Ele chega a dizer que seria anátema, que fosse amaldiçoado todo aquele que dissesse que Jesus não veio em carne. Isso é muito bonito para a gente, porque Jesus teve pai. Um pai adotivo, né? Porque o Evangelho diz que ele é concebido de maneira milagrosa, um nascimento virginal de sua mãe Maria. O próprio Espírito Santo o gera, mas ele cresce como uma criança. Imagina, Jesus foi criança, irmão. Jesus, né, mamou nos seios de Maria. Jesus chorou. Jesus fez pirraça. Jesus foi criança. Aliás, assim, os evangelhos não apresentam a infância de Jesus. Nós temos Jesus em um momento já crescido no templo, e depois ele reaparece, né? Jesus aparece nascendo, sendo apresentado no templo, depois um pouquinho mais velho, discutindo com os doutores, os líderes da lei, e mais à frente ele ressurge já sendo batizado por João Batista. Nós temos poucas informações de Jesus quando criança, mas nós temos informações sobre o seu pai, José. José caminhou com Jesus, José ensinou, José influenciou Jesus. Vocês entendem um negócio desse? O Deus encarnado foi influenciado por uma figura paternal. Assim, canonicamente, nós não sabemos nada sobre Jesus, na sua infância, mas temos várias obras que são consideradas como obras apócrifas, que surgiram durante a formação do cristianismo, do 3º, 4º séculos, que mostram a infância de Jesus. E é interessante que essas obras, elas tentam já tratar Jesus como se fosse uma criança Deus, assim. Tem uma narrativa assim, esquisita e engraçada, né?
reaparece até no Alcorão. Até o Alcorão cita essa passagem que vem de um livro apócrifo, um evangelho da infância de Jesus, que Jesus, ele pega um passarinho que acabou de morrer, sopra e o passarinho sai voando. Ele vai na frente de um lago assim, levanta a mão, de repente o lago abre de um lado, abre do outro, igual Moisés, né? Tem uma outra que Jesus passa na frente de um menino, amaldiçoa, o menino morre, e depois ele fala, o menino ressuscita. Esse Jesus aí dos apócrifos não era menino, né? Não era criança, era um deusinho pequeno andando pela Palestina. Os evangelhos não tratam isso, os evangelhos não falam nada sobre a infância de Jesus. Nós vamos entendendo Jesus a partir da sua maioridade, né? Vamos conhecendo, vamos compreendendo esse Deus encarnado. Mas a sua infância, mesmo que não seja narrativizada, não seja apresentada nos evangelhos, a sua infância é profundamente influenciada por José, pelo seu pai. E lembrando que a figura do pai, no contexto de Jesus, era uma figura importantíssima. O pai era a fonte de inspiração, era o modelo para o filho. O pai tinha uma representação quase que divina na família. Então, se hoje estamos falando de paternidade, e nós amamos tanto a Jesus, nós servimos tanto a Jesus, nós reconhecemos Jesus enquanto Deus homem, e as coisas pelas quais passou, a gente precisa olhar para José. José foi importante. José foi importante para a gente entender as experiências de Jesus. E se estamos aqui celebrando o Dia dos Pais, então vamos falar um pouquinho sobre o pai de Jesus Cristo. O pai de Jesus homem, que não deixou de ser Deus por ser homem, e não deixou de ser homem quando encarnado sendo Deus. Por isso que nós precisamos olhar para a história de Jesus. Há um autor chamado N.T. Wright, que diz inclusive que as igrejas, né, que o próprio credo se equivocou às vezes, porque olha para Jesus que nasce e olha para Jesus que morre e ressuscita, e esquece de Jesus na sua caminhada, de pelo menos 3 anos, porque esse Jesus humano, esse Jesus ser humano, que caminhou, ensinou, fez escolhas, ele também salva, a sua vida nos salva, porque a vida de Jesus, as escolhas que Jesus faz, como ser humano, divino, como trata as pessoas, esse Jesus da experiência da carne, da experiência da encarnação, ele é salvador também. A vida dele nos salva, inclusive nos salva de nós mesmos, porque nós olhamos para Jesus, as histórias de Jesus, nós olhamos o que Jesus fez, o ser humano que foi, as pessoas como tratou, as escolhas que fez, o jeito de agir, a sua existência humana. A gente olha para esse Jesus que morreu na cruz, e o seu sangue levou a reconciliação com Deus, mas esse Jesus humano, eu olho para a história dele, então aprendo e vou me salvando. Me salvo dos equívocos que às vezes cometo, me salvo das ignorâncias que às vezes me habitam. Eu olho para a vida de Jesus, entende? Esse tempo aí da sua humanidade, e essa humanidade me liberta. Essa humanidade nos faz pensar outro horizonte, outro jeito de ser. Então, esse Jesus humano, ele teve pai. Um pai adotivo, mas um pai que foi uma presença importante, uma influência importante. E eu quero conversar com vocês hoje sobre esse personagem, José. Abra aí a tua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versos 53 a 58. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam:
De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha, Jesus é lembrado a partir do seu pai. Não é esse o filho lá do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todos os seus irmãos? Ou todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da sua, ou por causa da incredulidade deles. A ideia de paternidade, ela é fundamental. Aliás, existem algumas doenças comuns no nosso tempo, doenças que estão relacionadas à saúde mental, gente que não sabe muito bem quem é, que tem dificuldade de lidar consigo mesmo, com as outras pessoas, questões que modelam o nosso jeito de habitar o mundo, que estão profundamente relacionadas à figura do pai. Aliás, nós temos uma crise hoje na sociedade, que é uma crise de paternidade. E essa paternidade não se dá simplesmente com o pai consanguíneo, tá? Porque você pode ocupar o lugar de pai em várias funções. Você tem o tio que pode ter lugar de pai, o avô que ocupa esse lugar de pai, o irmão que ocupa o lugar de pai, o padrinho, né? Antigamente, assim, isso era muito comum, não sei quem tem aqui padrinho, quem vem especialmente de tradição católica tem o padrinho. Padrinho muitas vezes ocupava esse lugar de pai, e o próprio pai consanguíneo que por vezes não consegue ocupar o lugar como deveria ocupar. Muita gente que vive profundas crises de sentido, que não conseguem se entender, porque tiveram uma experiência completamente desequilibrada com a figura paterna. Algumas pessoas que recebo no meu gabinete e as ouço, quando as ouço e vou perguntando para tentar entender, logo eu descubro que muitos dos distúrbios, das crises, sabe, das dores, das disfunções estão quase que numa coisa normal, ou uma fonte repetida: ausência do pai. Um pai que não foi pai. Um pai que gastou talvez a vida inteira com uma série de coisas, mas não tinha tempo e espaço para o seu filho. Um pai que a sua imagem era uma imagem muito violenta. Um pai que talvez não soube dar conta da disputa, porque é possível que haja uma relação de disputa entre o pai e especialmente o filho mais velho. Há inclusive um problema, né? Uma questão que costumeiramente se repete, a ideia do pai com o filho mais velho, o pai que disputa com o filho mais velho, o pai que, inclusive, por conta dessa disputa, por vezes, usa de violência, usa de exclusão, usa de neutralização, de silenciamento, porque há quase que uma disputa natural com esse filho mais velho, e aí depois esse filho mais velho cresce e se torna um adulto cheio de traumas, cheio de medos, e se não tomar conta de si, reproduz a mesma coisa. Eu acho que é aí que entra o Evangelho, né? Porque o Evangelho é capaz de quebrar esse ciclo. Obviamente que eu não acredito em maldição hereditária, né, irmãos? Esse negócio de maldição hereditária, a própria Bíblia já diz que não existe, esse troço é invenção. Eu já participei de eram eventos assim, que chamavam de encontro, né? Eu ia. Aí você fazia uma árvore. Quem já participou disso? Ninguém aqui? Duvido. Uma árvore assim, lá no tataravô,
bisavô, avô, aí você tinha que quebrar a legalidade lá do seu tataravô que veio da Espanha, porque lá ele beijou uma cigana e isso vai te trazer um problema aqui. Hoje você não gosta de chocolate por conta daquilo. A gente tem que ir lá e quebrar a legalidade. Irmão, esse negócio é paganismo, tá? Não participa disso não. Não é desse tipo de influência negativa de paternidade que eu estou me referindo, mas aquele jeito de funcionar que às vezes nós herdamos das relações com o nosso pai, e é um jeito violento, um jeito insensível, um jeito pouco cuidadoso. Aí você foi um filho, resultado desta relação adoecida, aí você não toma conta disso, não cuida disso, aí se torna um pai tio, se torna um padrasto, qualquer tipo de lugar de afetividade paterna, e você reproduz exatamente isso também. Então o Evangelho vem e quebra esse negócio, para que você mude. O meu pai é de uma outra geração. Meu pai, ele é da época em que essa questão da afetividade, não da época, mas do ambiente, que a afetividade era um sinal de fraqueza. Então, eu inclusive observava a relação do meu avô com o meu pai, era uma relação sempre muito formal, muito rigorosa, e a relação do meu pai comigo reproduziu isso. E quando eu comecei a ser pai, tive a Beatriz, minha primeira filha, uma das coisas que eu fiz é o seguinte: eu amo meu pai, respeito meu pai, é um dos homens mais honestos que eu já conheci, inclusive a minha sensibilidade social vem do meu pai, porque meu pai desde criança, ele todos os anos separava lá por cima, por conta própria, um monte de cestas básicas, entregava. Teve uma destruição em Aracruz por conta de uma chuva, ele pegou uma família e deixou lá dentro de casa durante meses. Então assim, essa sensibilidade social eu herdei do meu pai, essa coisa do evangelho da justiça, eu herdei não porque eu fiz teologia, ou porque me aprofundei nas escrituras simplesmente, porque o meu pai me influenciou nesse sentido, mas do ponto de vista afetivo, o meu pai era uma figura distante. Quando a Beatriz nasce, a primeira coisa que eu começo a exercitar, eu não posso reproduzir isso. Então eu vou aprendendo, por exemplo, a dizer a ela: eu te amo. A abraçar, a ouvir. Quer dizer, eu estou quebrando um ciclo de relação paternal insensível, porque eu quero que minha filha tenha saúde, seja saudável. Não tenha... não tenha as angústias que talvez alguém teria por uma figura paterna que não se preocupa com o cuidado das emoções do seu filho. Eu estou aqui falando tudo isso para dizer, sim, o Dia dos Pais é um dia celebrativo, mas nem sempre a figura paterna é uma figura louvável. Graças a Deus que podemos olhar para o Senhor e chamá-lo de Pai, porque o Deus Pai, inclusive, pode resgatar essa imagem de Pai que nós temos. Sim ou não? Eu falei sobre isso de manhã. Agora, quando olhamos para a história de José, nós estamos diante de um pai. Olha que coisa interessante. Jesus é lembrado como filho do carpinteiro. Que a palavra aqui não é bem carpinteiro, né? É tecton, no grego é tecton, que pode significar artífice ou alguém que lavra pedra. É gente que trabalha com as mãos, é isso. Gente simples, que morava no interior da Galileia. Nazaré, irmão, Nazaré era o fim do mundo naquele tempo. A Galileia já era um lugar muito pobre. Nazaré era mais pobre do que qualquer outro lugar pobre daquele tempo. Para vocês terem ideia, em Nazaré foi encontrado pela arqueologia um barco, na região da Galileia, melhor dizendo, um resto de um barco, todo remendado. Qual a conclusão? Naquele tempo ali, naquele lugar, eles tinham que remendar os barcos, porque não tinham condições de comprar um barco ou fazer um barco novo. Então veja, a condição
econômica de José não determinava a pessoa que ele era. E a sua presença é tão importante para Jesus, que é o Deus encarnado, que a Bíblia vai identificar alguém ou um grupo que é daquela região, que olha para Jesus, não consegue acreditar que Jesus fazia o que fazia, e olha para ele e fala assim, mas ele é o filho do carpinteiro. O nosso Deus é lembrado pelas pessoas a partir do seu pai adotivo, que cumpria uma função importantíssima, inclusive no projeto de salvação, irmãos. Porque Jesus é o Deus encarnado, e através de Jesus somos reconciliados com Deus em seu sacrifício, logo a sua infância era importante. E José foi importante na história da salvação. A paternidade foi importante para a história da salvação. Porque foi o pai de José que criou, ou foi José que criou o seu filho, Jesus, que foi criança, foi adolescente, depois se tornou o adulto que anunciou o evangelho e falou de Deus, o Deus encarnado. E que José é esse? Quem é essa figura? A primeira coisa que a gente percebe na história de José, que é tão importante como figura paterna, que José é um modelo de honra, um modelo de hombridade. Jesus é lembrado como filho do carpinteiro, mas veja, os seus acusadores não tinham nada a dizer sobre José. Nada. Porque se eles quisessem, inclusive, desqualificar Jesus por conta da sua genealogia, por conta do seu pai, poderia, inclusive, tocar ou falar algo de José que mancharia a história de Jesus. Ser carpinteiro não era, obviamente, uma profissão muito louvável. Não colocava na aristocracia. Mas o José carpinteiro, pai de Jesus, não tinha nada a ser dito sobre ele, a não ser o que nós encontramos lá, ó, no iniciozinho do Evangelho de Mateus. Olha, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 19. Olha o que está escrito. Verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora imagina, um pai descobre que a sua futura esposa está grávida. Naquele tempo, adultério só tinha um lugar, tá, irmão? Pedras e morte. Só que José, verso 19, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha que homem é esse. Para proteger a sua esposa, mesmo com o possível dano, ele olha para a condição e não quer expor, inclusive, à morte a sua esposa, sua futura esposa, aquela que seria sua esposa oficialmente, porque ele está no processo ainda de casamento. Ele diz, olha, eu vou fazer de maneira secreta, mas diz o texto que ele tem um sonho, e o anjo fala com ele, e ele entende, dá uma nova direção, e hoje estamos aqui falando de Jesus de Nazaré como Senhor dos céus e da terra. O que a gente encontra aqui é um homem simples, mas honrado. Lembrado pelas Escrituras como justo. Veja, nós temos uma outra figura que é lembrada como um homem justo. Quem é? Quem lembra? Justo, temente a Deus, quem? Jó. Lembra de Jó? Que o próprio Deus testemunha de Jó para Satã, assim está lá no livro de Jó.
Você pode ir lá tentá-lo. A gente fala de Jó, mas aqui José é uma figura de um homem com hombridade, com sensibilidade, um homem justo. Então olha o ambiente onde Jesus cresce. Jesus cresce em um ambiente em que o seu pai, mesmo que fosse um trabalhador simples, de uma região esquecida, estranha, pobre, mas lá estava um sujeito, alguém que a sua presença era uma presença de justiça, de hombridade, de respeito à sua esposa, de respeito à sua família, de cuidado com aqueles que amava. Aí Jesus nasce neste ambiente, aí ele cresce em graça e conhecimento, ele vai crescendo no ambiente possível de haver graça. E agora Jesus olha para José em sua infância, cresce olhando para um homem que é um carpinteiro, que depois vai servir para lembrar-se de Jesus. Quer dizer, lembrar-se de Jesus é lembrar-se de José. Olhe-se para Jesus, os habitantes de Nazaré. Jesus, José. Que José? Um homem trabalhador, um homem honesto, um homem justo, que diante de uma crise foi capaz de pensar os melhores caminhos, diante de uma crise foi capaz de escolher caminhos mais maduros, mais sensatos. Irmão, aqui a gente tem um modelo de paternidade. Paternidade tem a ver com honra, porque a gente ensina de verdade, não é com exortação filosófica. A gente ensina de verdade é com a vida. Nós queremos ser pais, né? Queremos que os nossos filhos sigam o caminho reto, correto, mas nós não escolhemos por isso. Por vezes somos desonestos nas coisas que fazemos. É possível que o seu filho te testemunhe muitas vezes tratando a sua esposa como lixo. Você quer que ele se torne um menino como? Nós temos um problema no Brasil. Sabe qual é um dos problemas? Entre tantos, obviamente. Nós temos tantos problemas, mas temos mais um especificamente, que é a ideia de homem no Brasil. Tem muita gente que acha que ser homem, ser pai, é ser violento, é ser autoritário, é ser insensível, é ganhar o mundo inteiro e as pessoas e as questões relacionadas à família deixadas de lado. Nós, aqui do povo de Deus, é que temos que ensinar para o mundo o que é ser homem. Ser homem é ser justo, ser amável, ser sensível. E aí nós vamos nos tornando uma fábrica de homens sensíveis, justos, amáveis, honestos, com hombridade. Dia dos Pais serve para nos lembrar que nós temos a responsabilidade de sermos figuras que influenciarão os outros, pais que serão capazes de influenciar os seus filhos a serem filhos de bem, gente honesta, gente justa, porque a melhor maneira que eu tenho para tornar um outro ser humano uma pessoa melhor é sendo uma pessoa melhor. Ser pai é uma das formas mais revolucionárias, porque eu, como pai, posso tornar alguém do bem. Pais, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se nós não formos capazes de termos uma vida reta, justa, digna, amável, sensível, não podemos cobrar isso dos nossos filhos de ninguém. Que o Senhor Deus torne os pais de Betânia pessoas cheias da justiça do reino, para produzirmos crianças com justiça do reino também. Aí talvez você diga assim, mas pastor, você não sabe do que está falando, porque o meu pai não foi isso. Meu pai não foi justo. O meu pai não foi honesto. Meu pai era alguém que
não pensava em nada a não ser nele mesmo. E para mim, o que o Senhor tem a dizer para mim? O que eu tenho a dizer para você é o seguinte: é possível que o seu pai tenha sido isso mesmo, mas eu acredito num Deus que ocupa esse lugar e dá uma outra forma de pensar a paternidade. E a comunidade de fé se torna um espaço paternal. Sabia disso? A igreja se torna um espaço paternal, porque a gente vai servindo de ombro, porque ser pai também é um jeito de ser no mundo. A paternidade de Deus tem a ver com cuidado, com amor, com serviço, com acolhimento. Então nós, a igreja de Cristo, vamos nos tornando um espaço paternal, onde as pessoas vão chegando e se sentindo família. Aí você que está aqui, você que nos acompanha, eu não tive pai, o meu pai nunca esteve presente, o meu pai não foi nada disso que o Senhor está falando, o meu pai não foi o José, mas eu acredito que aqui na comunidade de fé você encontrará outros pais, outras mães, a própria comunidade como um grande ninho paterno, onde Deus revelará a sua graciosidade paternal. Amém? Então, o que José é? José é um modelo de honra, de simplicidade, um cara trabalhador. Às vezes nós entramos em crises mesmo, sabe? As pessoas podem tirar, nós podemos perder o emprego. O Brasil é um país que tem altíssimo índice de desemprego, podemos entrar em crise financeira, podemos entrar em situações difíceis, mas nada disso impedirá que você seja alguém de bem. Você pode ter dificuldades profundas do ponto de vista do sustento da tua casa, mas o beijo que falta ao seu filho não pode faltar. O abraço que o teu filho precisa, tua filha precisa, isso não pode faltar. A coragem de romper preconceito e receber o seu filho e sua filha, isso não pode faltar. Porque as outras coisas Deus abençoa e ajuda. Nós vamos trabalhar, vamos servir o mundo no sentido de produzir, vamos nos especializar, vamos procurar emprego, vamos mandar currículo, vamos fazer o que for possível, vamos lutar. Porque somos gente honesta, gente trabalhadora, gente de bem, mas afetividade, amor, serviço, abertura, abraço, isso não depende do nosso índice, nível financeiro, isso depende da gente. Então não perca o tempo, não perca a vida, não deixe que o tempo passe e você não consiga aproveitar o que é importante. O que é importante é o afeto. O mais importante da vida são os nossos afetos bem direcionados. Às vezes a gente gasta um tempão com coisas desnecessárias, mas o que importa é um abraço, é um beijo, é um acolhimento, é um tempo que você gasta com seu filho ou com a sua filha. É isso que importa, é isso que nos faz feliz. A gente acha que felicidade é um negócio que está longe lá, com as nossas conquistas. Ao dia que eu estiver lá naquele lugar da empresa, eu serei feliz. Ao dia que eu alcançar aquela casa, eu serei feliz. O dia que eu tiver aquele bem, eu serei feliz. O dia que eu tiver uma quantidade de gente sob a minha orientação, eu serei feliz. Não, a felicidade está aí, do teu lado, te chamando de pai. E como que eu faço para alcançar essa felicidade? É simples, é só estender o braço e abraçar. É só você se permitir abrir a alma para acolher. O que José está fazendo aqui é mostrando para a gente que a sua simplicidade é a possibilidade da justiça se manifestar. Ele é um homem simples, trabalhador, mas é lembrado como alguém honrado. Eu fico angustiado quando vejo essa cena que às vezes tem se tornado a igreja. Que o camarada é cheio de firula aqui, sabe? Grita, pula, chora, usa terno, fala bonito. Aí sai daqui, tira esses penduricalhos. Aí você pergunta para o filho quem ele é.
será que o filho vai responder a mesma coisa? Como que nós demonstramos que realmente conhecemos o Evangelho? Não é aqui nesse espaço institucional. Uma forma de demonstrarmos que conhecemos o Evangelho é como somos na vida, como homens, como mulheres, como pais, como gente. Que o Espírito Santo de Deus te encha de sabedoria e de graça, para que você seja como José, cheio de hombridade, cheio de honra, e isso vai revolucionar o mundo. José, ele tinha sensibilidade divina. Olha que coisa interessante, capítulo 1. No capítulo 1, José entra numa crise, descobre que a esposa dele está grávida, né? Que a noiva dele está grávida. E não está grávida dele, né? Está grávida de alguém ou de algo. Aí ele descobre que é o Espírito Santo. Amém, graças a Deus por isso. E o Espírito Santo, que engravida, né? Que gera Jesus no ventre de Maria, ele fica sabendo disso, porque apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria. Isso no capítulo 1. Você vira um pouco a página, lá no capítulo 2, verso 13. Eles entram numa crise, porque precisam fugir para o Egito. Mas como que José fica sabendo disso? Novamente um anjo aparece a José, em sonho. Olha isso. Um anjo em sonho fala com José sobre o nascimento de Jesus. Um anjo sobre o nascimento do seu filho. Um anjo aparece a José novamente e fala a respeito de uma decisão que ele tem que tomar para preservar seu filho e sua família. Depois, no verso 19 do capítulo 2, um anjo novamente aparece a José para que ele, ao voltar do Egito, vá para um outro lugar. Vocês entendem quem é José aqui, irmão? Jesus o tempo todo fala da sua relação com o Pai, não é? O tempo todo da sua relação com o Pai. O Pai identifica Jesus como seu filho. Eis o meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus diz que o Pai o enviou no Evangelho de João. Mas veja, na história de Jesus tem José, que também tem experiência profunda com o Deus de Jesus. Em menos de 2 capítulos, José tem a experiência de ouvir Deus falar com ele. É um pai que o cuidar da sua família não só se reduz à sua capacidade, ao seu trabalho, mas tem ali um espaço para a ação divina, a ação de Deus. Eu acho que aqui está a resposta do porquê José é uma figura paternal tão bem sucedida, a ponto de cuidar do Filho de Deus, porque ele era um homem sensível ao que Deus tinha a dizer. Tem um helicóptero aí, Deixa que ele não vai voar não, vamos voltar para cá. Essa zoada eu não quero ouvir nunca quando estiver no avião, sabe? Veja, a gente pode construir uma série aqui de artifícios, de treinamento, 5 passos para ser um bom pai, 5 passos para ser uma boa mãe, 5 passos para ser um bom homem, 10 passos para ter o sucesso. Eu não li nada desses livros, nada. Não tive paciência por essas coisas. Me parece que o fundamental é uma coisa simples. Seja temente a Deus. Tenha coragem de ouvir a Deus. E quem ouve a Deus vai começar a ter sensibilidade. Porque quem ouve a Deus, ele naturalmente trata as pessoas com o cuidado que deve cuidar. Porque você conhece um homem de Deus, um pai que conheceu mesmo a Deus, com a forma justa, honesta, amável, sincera, fiel que trata a sua família. Outro dia eu recebi no meu gabinete um pai que estava revoltado com a postura do seu filho. Mas esse mesmo sujeito vivia traindo a sua esposa. Era um cara violento e desonesto.
e disse assim, ó, pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu falei, eu não sei o que eu faço com você. Porque você é alguém que está no espaço da igreja, mas não conhece a Deus, não conhece o Evangelho. Nós precisamos de homens, de mulheres, de gente que ocupe esse espaço da igreja, e ocupe esse espaço da igreja com seriedade. Em que sentido? Gente honesta, gente justa, gente que ouve a Deus, não é gente perfeita não, mas gente sensível para se arrepender, para transformar, para mudar de vida. Às vezes nós temos tantos problemas no espaço da fé, porque a gente fica olhando para o céu, entendendo que ouvir, e esquecendo que ouvir a Deus tem a ver com o jeito que eu sou na vida. José era um pai especial, José era um pai que influenciou o Filho de Deus, porque ele era alguém que estava atento à orientação divina, e não tem melhor coisa do que isso, quando estamos atentos à orientação divina, e Deus é com a gente, Deus fala com a gente. Nós não somos perfeitos, mas a gente está sensível às escolhas que tomamos. Então eu sou um pai que não vou tomando decisões precipitadas. Eu não sou uma família que vou levando a minha vida de maneira descontrolada. As ansiedades eu lanço sobre o Senhor. E essa paternidade que tem uma relação profunda com Deus costuma ser uma paternidade equilibrada, madura, cuidadosa. E tem sucesso. E sucesso aqui não tem a ver com acúmulo, entendeu, gente? Com poder. Precisamos resgatar a ideia de pai. Mas um pai que consegue ouvir a voz do Deus que é pai. Você quer ser um bom pai? De verdade? Quer cuidar do seu filho com honra? Quer ter experiência de afetividade profunda? Seja capaz de ouvir a orientação do Evangelho. Não tome decisões à luz das suas próprias vontades e impulsos. Vença a sua falta de sensibilidade. Vença a arrogância, porque a arrogância não é atributo de Jesus. Vença a violência, porque a violência não resolve as coisas. Vença o egoísmo, pare de olhar o mundo como se fosse um negócio em torno do seu próprio umbigo. Tenha mais empatia, tenha mais compaixão. Olhe o mundo, olhe as pessoas, olhe a tua família de forma mais afetiva, mais solidária, graciosa. Você está aí tentando ganhar o mundo inteiro, mas está perdendo o que é importante, que é esse menino, essa menina que está do teu lado, gritando por atenção. O que a gente está dizendo é que José era José, e foi José na vida de Jesus, porque ele tinha experiência e ouvia a voz de Deus. E quem tem experiência de Deus e em Deus, não consegue ser o mesmo. Outro dia recebi e conversei com uma menina, com seu pai, que ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela disse que o seu pai era um ser até uma certa idade dela, e era outro ser depois. E é com este pai que ela vive agora, é este pai que ela tem na memória. E foi exatamente no tempo em que ele conheceu, que ele ouviu o Evangelho, que ele se tornou essa outra figura. Mas é óbvio, irmão, encontrar-se com o Evangelho não é pertencer a uma igreja, você entende isso? Encontrar-se com o Evangelho não é pertencer a um templo. Esse negócio aqui é só estética, irmão. A gente pode pintar de preto, de azul, né? Talvez a gente pinte tudo de preto aqui, para ficar mais escuro. Aí pronto, ninguém vai ver ninguém aqui dentro mais, assim. Claro que não vamos fazer isso, né, irmão? Isso aqui... Ó, se der uma chuva, isso aqui derruba, uma chuva forte quebra, a gente vai ter que reconstruir, ok? O ponto é que se converter ao Evangelho é mudar o jeito de ser, num processo contínuo. E quando nós nos convertemos ao Evangelho de verdade, nós começamos a ouvir ao Deus Pai, e vamos mudando até a nossa paternidade. É possível que a tua paternidade tenha que ser resgatada no seu neto, mas se for necessário, então faça. É possível que a tua paternidade tenha que ser resgatada num sobrinho, numa sobrinha,
numa criança que vem na tua existência, mas quando nós nos convertemos ao Evangelho, naturalmente o nosso jeito de ser na vida muda. Isso é conversão. Aliás, muda o nosso jeito de pensar paternidade. Que o Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, te dê condições de ouvi-lo, para que você seja um pai que produza vida, esperança, que produza gente boa para o mundo e faça uma revolução no mundo através da sua paternidade, fazendo dessa criança, desse menino, dessa menina que você tem a responsabilidade de cuidar. Gente que o mundo sentirá, viverá, experienciará, testemunhará que é gente que veio de alguém que ouvia a Deus. Aí você diz assim, mas pastor, essa conversa toda aí, eu não tenho pai, não gosto da ideia de pai, o meu pai não foi nada disso aí, nem José, nem Maria, não foi nada, pelo contrário, me largou, me esqueceu. Tenho duas coisas a dizer. Primeiro, não deixe que a incapacidade de cumprir uma função de alguém aqui que foi pai, ou deveria ser pai e não foi, determine a sua vida. E eu te convido, inclusive, a olhar para o Deus que é pai, para que resgate isso em você. E você, jovem, homem, que agora é pai, e viveu a experiência de uma paternidade que aponta para uma paternidade doentia, quebre esse ciclo. Ouça a Deus e seja um pai diferente. Aí sim a gente pode celebrar a paternidade. Porque esse Deus que é pai, que é metáfora, né, irmão? Eu falei isso pela manhã. Dizer que Deus é pai não é dizer que Deus é homem, ou dizer que Deus é mãe, dizer que Deus é mulher. Não, Deus é pai porque Ele cuida, essa é a ideia. Deus é pai, quer dizer, Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que ama, é um Deus que caminha junto, é um Deus que lida com as nossas fraquezas, é um Deus que nos transforma, que nos liberta, que nos protege. É esse Deus, esse é o Pai. Deus Pai. Aí quando você vê a Bíblia dizendo, ensina o caminho que o menino deve andar para não se desviar dele. Esse caminho é o seguinte, está falando para os pais. Deus que é pai, reflete em você uma paternidade que vem lá da eternidade. E você vai caminhando com o seu filho, com a sua filha, e vai mostrando a ele com as suas atitudes como Deus é pai. Você sendo pai. Eu estendo isso aqui para as mães, para os tios pais, para os avós pais, para os padrinhos pais, para os pais do coração, para todas as possibilidades de paternidade. Porque Deus é pai. E quando nós estamos ocupando esse lugar de pai, assim como José, estamos prestando um serviço que pode transformar o mundo. Que o Senhor Deus, que é pai, te ajude a fazer isso da melhor e mais adequada forma, para a glória deste Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai das luzes, Pai de todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Vamos ficar de pé?